iniciado em nosso canal, o Evangelho Aplicado à Vida Comum. Nós estaremos iniciando um novo trabalho, que é o Aletheia Cast. Nesse trabalho a gente vai estar conversando, batendo um papo com vários homens de Deus, experientes, vasos de honra, que têm contribuído para o reino de Deus e vai nos ajudar a entender as problemáticas, trazer algumas soluções, algumas propostas. E o intuito é que a gente traga à tona e que a gente venha discutir a respeito dos desafios, das soluções, das problemáticas que nós, como Igreja do Senhor, passamos, né? Até porque estamos muito próximos daquele grande dia que o Senhor Jesus há de resgatar a sua igreja. Então, as adversidades são grandes, mas o que importa é que o Senhor Jesus tem sido conosco desde sempre e será conosco até a consumação dos séculos. Hoje a gente vai estar conversando com o meu amigo, pastor Enéas. Eu queria que o senhor se apresentasse, né? Dissesse onde fica a igreja que o irmão dirige e dessa sua opinião, contribuísse aí conosco no que diz respeito às dificuldades que as igrejas pentecostais, como é o nosso caso, enfrentam no que diz respeito ao ensino. Pronto, meu querido pastor Paulo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, fazem parte dessa plataforma tão abençoada, né? Estamos aqui participando dessa discussão, essa troca de ideias. Meu pastor, meu querido, nós nos congregamos ali, né, na Assembleia de Deus Tempo Central, Planalto Canidezinho, na rua René Descartes, 735, ali no Canidezinho, tá certo? Nós pastoreamos ali há 2 anos, nós somos da Assembleia de Deus Tempo Central, a Tereza Cristina, nosso pastor Antônio José de Azevedo Pereira, tá certo? E nós estamos ali, como já falei a priori, estamos há 2 anos, cuidando do rebanho e sempre, até eu pego emprestado o slogan de uma certa faculdade que diz: estamos ali sempre ensinando e aprendendo. Nós bem sabemos, e o senhor deve ser sabedor disso, sem sombra de dúvida, e me parece, pelo menos, né, que as nossas igrejas irmãs, tipo a presbiteriana e as batistas, elas têm tido uma grande acessão na internet, alguns pregadores, né, o pessoal lá dos calvinistas e tal, eles têm crescido bastante no meio das internet da vida, né? E me parece, eu sempre fui assembleano, me converti na Assembleia de Deus, sempre fui assembleano. Eu estou aqui só deduzindo, né, ao que eu observo por aí. Eu não tenho sentido se nós, como nós pentecostais, se nós estamos tão engajados quanto, ou se nós de fato estamos investindo, ou o que é que acontece ao longo da nossa caminhada, quais são as implicações que eventualmente possa nos impedir de chegarmos a um nível mais, vamos dizer assim, mais elevado na educação cristã. Vejamos o seguinte, nós temos os nossos irmãos, né, batistas, presbiterianos, e nós divergimos, né, em algumas doutrinas, não concordamos uns com os outros, mas existe um ponto em comum entre nós, é que nós precisamos de aprendizado, tanto que quando Jesus manda, ele diz: olha, ensinai e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho mandado. Então, o ensinamento ele sempre foi primordial na vida da igreja, tá certo? É sempre que eu digo que a igreja, ela sempre foi relacional. Jesus sempre usou, lá Mateus 4:23, o tripé, a tríplice missão de Jesus era, Mateus 4:23 vai dizer, né? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando todas as sortes de enfermidades e ensinando nas sinagogas, né? Eu estou aqui com Romanos capítulo 12 e verso 7, que é o versículo clássico que diz que se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então,
eu costumo dizer que ainda nós estamos colhendo um pouco daquilo que fora plantado por alguns dos nossos pais, talvez por ignorância ou talvez por falta de preparo. Foi ensinado a uma geração de que algumas, digamos, mitos ou lendas surgiram de que alguns textos fora do contexto, como por exemplo, né, se tornou até pejorativo às vezes, mas as pessoas usavam muito, né, olha, a letra mata, para que fazer teologia? Então, houve-se um descuido, um descaso no ensinamento sistemático, na ortodoxia da palavra de Deus. Mas aí, com o tempo, com o advento da tecnologia, e também pela nossa idade, como o senhor já salientou, nós ainda estamos engateando, mas já temos muitos expoentes, bons homens de Deus que expõem com facilidade a palavra do Senhor, né? Mas os nossos desafios é tirar da mente das pessoas, no caso meio pentecostal, porque nós entendemos o que é ser pentecostal. Ser pentecostal sempre vai vir, em primeiro lugar, o fruto e não o dom. Observe que quando houve ali a escolha no primeiro sínodo, né, no primeiro reunião entre os apóstolos, a ideia foi escolher entre vós homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para que cuide, né, da mesa, ou, digamos na linguagem de hoje, da ação social. E os discípulos ficaram com a exposição da palavra. Então nós vemos aí que sempre vai vir, em primeiro lugar, primeiro os dons, primeiro o fruto, logo depois os dons. E foi muito primado, que não é errado, foi muito colocado como primazia, usar os dons espirituais, porque somos pentecostais. E o pentecostal em si, a ideia de pentecostal para muitos ficou muito pejorativo, mas para nós não. O pentecostal é aquele que é crente do Espírito Santo, que crê na qualidade dos dons, mas que sabe se sentar para aprender e também se levantar para ensinar. Então, o maior desafio é desmistificar essa ideia de que nós não precisamos estudar. E como nós falamos naquela conversa informal, a priori, nós precisamos entender que o crente, a partir do momento que recebe o chamado, ele já começa a fazer teologia. O crente, desde a sua tenra idade espiritual, ele já está fazendo teologia. Então, os desafios são muitos, mas Deus tem levantado pessoas, inclusive esse programa é um deles, né? Que a ideia é para nós despertarmos nas pessoas, tá bom? O interesse de buscar, sentar para aprender, investir no ensinamento e colhermos talvez, se Jesus não voltar, eu, o senhor, nosso irmão Francisco, não iremos colher esses frutos. Talvez seja para a próxima geração, mas nós estamos plantando, meu querido. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Também entendo que seja bem por aí, da mesma forma, né? Mas quando eu citei a questão da internet, né? E também do crescimento dos chamados neocalvinistas, nada contra os irmãos calvinistas, tá? Eu só estou usando aqui como exemplo histórico do momento que nós estamos vivendo. Mas eu como pastor também tenho uma preocupação. Por quê? Porque eu vou só abordar a problemática, tá bom, pastor Enéas? O que é que eu percebo que muitas das vezes acontece, né? Como o senhor bem disse, né? A gente sabe que pode ter havido alguns equívocos, falta de preparo no início, e acredito também que a gente está tentando se adequar, né, à nossa realidade. Mas a preocupação que eu quero aqui trazer à tona é porque, vamos supor, a gente está meio que correndo atrás, né? E a gente percebe que muitas das vezes, por conta da internet, né, do poder que a internet tem, as pessoas estão também sendo permeadas por outras doutrinas. E aí talvez a minha preocupação maior não seja nem a questão do calvinismo ou das igrejas calvinistas, mas quando vão buscar na internet outras mensagens e acabam tomando de certas fontes danosas, tipo esse evangelicalismo barato, teologia da prosperidade, essas crendices que têm permeado muito a igreja. E aí eu queria saber do irmão, como é que o irmão vê essa situação e como que o irmão lida como pastor, né? Porque eu imagino que o irmão deve se deparar com esse tipo de situação, que é tanto quanto normal. Porque você sabe que os apóstolos sempre combateram as heresias, né? E os falsos ensinos. Isso é desde sempre, que sempre permeou a igreja, desde o gnosticismo até o dia de hoje, né? No primeiro século.
Aí você vê João combatendo, Paulo combatendo, Pedro combatendo, está deixando muito claro ali uma profecia na segunda de Pedro, capítulo de número 2, o evangelho seria blasfemado por conta dos falsos ensinos, por conta desses, enfim, desses hereges mesmo, a palavra é essa, né? Pedro vai se utilizar o termo heresias destruidoras, né? E tudo isso está dentro desse contexto da questão do ensino. Porque se as pessoas não tiverem bem fundamentado na palavra, acredito que o irmão vai concordar comigo, se as pessoas não estiverem bem fundamentado na palavra, não tiver um ensino ali robusto, né? Como é que o irmão entende esse contexto dentro da nossa realidade pentecostal? O senhor acha que a gente, como é que está indo? Está mais ou menos? Estamos caminhando, estamos no caminho certo? Ou há muita coisa ainda para se resolver? Como é que o senhor entende sobre essa perspectiva? Bem, meu querido, vamos lá. Sempre apresentando a problemática, né, e tentando trazer uma solução. Como é que eu vejo? Primeiro, nós ainda estamos, digamos que, um passo ainda atrás dos nossos irmãos, tá certo? Que tem outro entendimento com relação à soteriologia, que no caso o calvinismo. Aí não quero entrar aqui no método da questão. Com relação ao ensino, eu vejo que precisa mais investimento no que se refere das nossas lideranças. E se investe muito, né? Mas no que se refere à mídia, tá certo? Pensamos o seguinte: uma igreja bem ensinada, bem alimentada, ela não se alimenta de qualquer coisa. A velha necessidade, ou a velha carência espiritual foi que levaram muitos, né, a beber de várias fontes. E eu parto do princípio seguinte: se nós conseguirmos ensinar bem as nossas ovelhas, mesmo que eles escutem outras coisas, porque é quase impossível, não se pode nem impedir, temos aí o livre acesso, temos a palma da mão, mas eles já estarão, digamos, prevenidos e acautelados do que isso aconteça, né? No que se refere, meu amigo, meu pastor, aos ensinamentos errôneos, nós temos aí, né? Nós estamos falando sobre até nós tivemos um debate em uma das nossas congregações com os jovens, nós tivemos ali em uma das Assembleias de Deus, e nós falamos sobre o desafio do jovem na pós-modernidade, sabe? E nós usamos o texto de Timóteo 3, do 1 ao 15, quando ele vai dizer: sabe, porém, irmãos, e nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, e nós falamos sobre algumas facetas do que eu chamo de faceta, ou da ideia, né? Dessa ideia da secularização. Uma delas é que está instalado no nosso meio que se prega o humanismo, os irmãos sabem, né? O antropocentrismo, como queiram, o homem no centro de tudo. Você vê aí que tem aquele agora, as pregações se tornaram não pregações, mas coach, aquele evangelho só de autoajuda, um evangelho que só mostra o amor de Deus, né? É claro que tem que ser mostrado, mas primeiro a justiça. O evangelho que, digo que existiam antigamente, você comprava uma amaciante de roupas e uma amaciante de para carne. Agora você tem também a amaciante de ego. E nós temos agora, não é evangelho, é amaciante de ego, né? Tipo, o que você fez, não deixou de fazer, tá? Até resquícios e reflete nas nossas músicas, né? Que às vezes nós cantamos ou levamos para dentro das nossas igrejas. Então, a problemática é essa, né? De nós estarmos ainda, na minha humilde concepção, um passo atrás. Mas é continuarmos. Deus está levantando cada vez mais pessoas, homens de Deus, abalizados, para ensinar o povo, para que ele não venha a se engoldar com essas coisas, né? Principalmente com esse evangelho barato. Eu sempre digo, meu querido, o evangelho ele tem 4 colunas, sabe? A primeira coluna é o evangelho do alívio, a segunda coluna é o evangelho da renúncia, a terceira coluna é o evangelho de poder, tá certo? E a quarta coluna é o evangelho de juízo. Se você tirar uma dessas 4 colunas, o evangelho vai ficar tendencioso. O evangelho de alívio, quando nós ofertamos um Jesus, um evangelho que alivia as pessoas do pecado, que faz isso. Evangelho de renúncia, de poder e de juízo. E, infelizmente, nós não encontramos essas 4 coisas no evangelho, sabe? Muitas pessoas têm tirado e acrescentado algo, mas se nós pregarmos, ensinarmos o evangelho com essas 4 bases, não tem como dar errado, não. Sempre deu, sempre dará certo, né? Devemos ficar sabendo que, infelizmente, nem todos vão aderir, porque tem aquela velha máxima que diz que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Enquanto muitos vão concordar, outros vão discordar.
mas assim seguimos a nossa caminhada, meu irmão. Glória a Deus, pastor. E como que o senhor vê a questão do nosso ensino dentro do nosso universo pentecostal? Por exemplo, o senhor acha, eu vou levantar o questionamento e o senhor dá o desenvolvimento. O senhor acha que é muito forte a questão cultural ainda? Até por sermos, a gente sabe que nós como brasileiros, né, a gente tem uma tendência a não, infelizmente, né, a gente diz isso com tristeza, né, eu estava assistindo até um depoimento aí, não me lembro de quem que falou, que o Brasil com 500 anos de história, a gente não tem um prêmio Nobel, a gente não tem crescimento científico, a gente não tem essa tendência de não investir muito na educação, né? Será que essa questão cultural nossa implica no universo da igreja, faz com que o povo não busque o conhecimento, né? Ou talvez, e aí por conta também da questão histórica do forte pentecostalismo, no sentido, não estou falando aqui no pentecostalismo no sentido real da palavra, mas no sentido daquele povo que gosta de movimento, né? E por conta da questão cultural, por conta da questão histórica do pentecostalismo em meio às nossas igrejas, há uma falta de desejo pelo crescimento no conhecimento. E por outro lado também as nossas instituições, aí eu digo, né, o lado da igreja, da liderança, do ministério, no modo de entender do senhor, ela está atendendo a contento no que diz respeito a levantar lideranças e desenvolver, não apenas levantar, né? Porque assim, existe... eu gosto muito de pegar a opinião de vários outros mestres, né? No meio pessoal das chamadas igrejas reformadas, né? Eles dizem que enquanto eles abrem uma igreja, a gente abre 50, nós, né? Da Assembleia de Deus, por exemplo. Mas aí, por conta das nossas demandas, a gente pode ser que esteja colocando líderes que talvez ainda não estejam bem preparados, né? Isso aí é segundo a opinião deles. E eles, por outro lado, passam 10 anos preparando uma liderança, né? É bem verdade que a Assembleia de Deus, nós somos a maior igreja evangélica, né? Tanto no Brasil como no mundo. Eu acredito que isso se dá pela nossa agilidade, de capacidade da gente crescer muito rápido, né? Anunciando o evangelho. Mas a questão nesse crescimento, será que o crescimento intelectual no que diz respeito ao ensino da palavra tem acompanhado? Porque também há quem diga, aí eu já peguei essas informações no nosso próprio meio. Nós, assembleanos, é a igreja, o ministério, né, a denominação, que mais ganha alma, mas muitas das vezes é que mais perde. Tem dificuldade de reter as almas, né? Eu queria que o senhor trouxesse aí como é que o senhor entende essas questões, né? Tanto se há uma falta de desejo de crescimento por parte do povo em si, ou um despreparo, ou a gente ainda não está adequado para nossa liderança, ainda falta muito ainda. Enfim, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor diz a respeito disso? Meu querido, eu penso assim, não diferente, sabe? Mas nós estamos preparados, sim. Nós temos muita gente boa, sabe? Só o que ainda é muito pesado, é muito forte, é muito influente, é a cultura, né? De não querer estudar, com aquela velha ideia que ficou ainda atrelado, né? Também tem a procura e a demanda, né? Se abrem muitas igrejas, nós também pecamos nisso, né? Em enviarmos as pessoas sem estarem preparadas, sem haver um preparo. Eu acho o seguinte: o que falta neles, nos irmãos, né, de outro pensamento soteriológico, sobra em nós e vice-versa. Eu penso assim, penso que tem muita gente ainda, tem a cultura, tá certo? Essa problemática da cultura de não querer aprender, tem a problemática também ainda de investimento, quer seja nas mídias sociais, em livros, né? Tem toda essa problemática, mas eu creio que nós estamos devagar, mas nós estamos no caminho certo. A maior dificuldade que eu vejo é só alguns líderes reconhecerem isso. Graças a Deus que você reconhece, né? O Senhor reconhece, tem essa visão. Alguns irmãos que nos escutam, creio que também reconhecem. O primeiro passo é nós reconhecermos que precisamos avançarmos um pouco.
mas nós temos muito no nosso meio pentecostal. Eu digo isso porque conheço muitos, né, não presencialmente ou muitos pessoalmente, mas eu conheço muitos bons, excelentes expoentes, pregadores da palavra de Deus, mas que preguem uma pregação, sabe? Porque eu sempre digo que tem muitas pregações aí que além de não ensinarem nada, ainda coloca dúvida naquilo que nós aprendemos. Então, tem muita gente, tá certo? Só que, proporcionalmente ao número de igrejas que nós abrimos, realmente o senhor tem toda a razão. Ainda há um déficit, né? De pessoas preparadas para isso. Mas nós devemos reconhecer que nós estamos, eu penso assim, que nós estamos no caminho certo. Podemos apressar mais os passos, sabe? Mas nós estamos no caminho certo, porque está se abrindo uma nova mentalidade, principalmente assembleiano. Por exemplo, antigamente a mãe chegava para o filho e dizia: filho, não faça isso. E a mãe dizia, o menino perguntava: por que, mãe? E a mãe dizia: por que não? E pronto, estava resolvido, né? Era um axioma, era uma verdade irrevogável, né? Tá certo? Mas aí, hoje não, hoje existe um questionamento, tá certo? Então, eu creio que nós estamos no caminho certo. Precisamos melhorar muito ainda, né? Falta muita coisa ainda. Mas eu creio que estamos fazendo a nossa parte, né? Você, na sua congregação, eu na minha congregação, né? A gente fala assim, minha e nossa, né? Não para não possessivo literalmente, mas naquilo que Deus nos tem dado para cuidarmos. Eu penso assim, sabe? Sem ser muito repetitivo, eu penso que nós estamos no caminho certo. Vamos espalhar as nossas ideias, vamos deixar porque as pessoas estão preocupadas muito em deixar a herança, e nós vamos deixar o nosso legado. Glória a Deus, irmão. Eu levanto eu estou abordando aqui, que nós somos dois pastores, né? Cada qual com a sua experiência e trajetória, louvado seja Deus. Mas eu estou trazendo essas problemáticas e é importante e interessante que a gente reconheça de fato, né? Reconheça de fato as nossas limitações, como o irmão bem disse muito bem. O primeiro passo é reconhecer. Aqui na nossa área, eu conheço bem essa área aí do senhor, né? O Candidazinho, eu nasci na fé por esse lado daí. Louvado seja Deus. Já trabalhei nessa área do Candidazinho, como obreiro, enfim, prestando serviço ao reino, ao Senhor. E já me deparei, irmão, de estar em congregações pequenininhas, em comunidades simples, sabe? E lá ter jovens que cursam já. Hoje a faculdade, você sabe que está muito acessível, né? Muitos jovens estão aí cursando, fazendo psicologia, fazendo filosofia, e a gente sabe que é outro desafio para nossas crianças cristãs, as universidades aí tomadas aí por esses professores esquerdistas, né, que tentam empurrar a ideologia de gênero e etc. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É porque às vezes a gente olha para uma congregaçãozinha pequena, da comunidade ali, e mesmo ali, sendo uma igreja pequenininha da comunidade, seja ela lá qual for, é muito provável que vai ter pessoas que são relativamente bem instruídas. Aí o que acontece? Aí o pastor ele tem que estar preparado, né, para discutir, para atender os anseios, para atender as dúvidas, porque muitos dos nossos jovens, o irmão falou aí da questão dos jovens, estão sendo muito bombardeados por essas doutrinas de demônios, né? E se o pastor de fato não tiver preparado, se ele não tiver, vamos dizer assim, um repertório, né? Um bom repertório, um bom entendimento teológico e, por que não dizer, até filosófico, sociológico, o pastor tem que ter um leque bem amplo de entendimento para poder atender às necessidades das comunidades, né? Aí eu quero trazer o questionamento agora, né? No modo de entender do Senhor, a igreja como instituição, qual seria a maior dificuldade do nosso ministério hoje? Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco bem genérica, né? Mas o que é que a igreja como ministério
seria o quê? Investir em estrutura, por exemplo. A gente sabe que a Assembleia de Deus nasceu no Brasil, né? Desculpa, nos Estados Unidos. E lá existe universidades da Assembleia de Deus, né? Aqui, por exemplo, os adventistas estão anos-luz à nossa frente, né? Você vê que tem colégios adventistas de altíssima qualidade. Quando eu morava aí no Conjunto Esperança, eu tive que colocar meu filho no colégio católico, porque é menos mal colocar no católico do que deixar no público e ele ser bombardeado por ideologia de gênero. Então, não sei, será que a gente precisaria despertar para ter, né, oferecer para a nossa comunidade cristã mais subsídios, uma estrutura melhor? Aqui eu tô jogando palavra aí para o irmão trabalhar em cima, né? Qual seria o maior desafio nosso como ministério, não como apenas, eu falo nem da congregação, como ministério da Assembleia de Deus como um todo? Como é que o irmão entende essa situação? Meu querido, vamos lá. Como é que eu entendo? A priori, eu sempre costumo dizer que no que tange, no que se refere à liderança, o pastor, como você abordou bem, nós vamos assumir uma congregação, a pessoa que vai assumir em uma comunidade, por mais simples que aparente ser, certo? Ou nós chamamos, né, de um modo carinhoso de comunidade, o máximo, né, simples que pareçam as pessoas, mas nós já temos pessoas formadas, né, pessoas que já têm nível superior, então já é uma exigência muito grande para o líder. Com relação à liderança, ao pastoreio, o pastor em si, talvez você vá abordar esse ponto, mas eu quero aqui adiantar, o líder em si, ele precisa, eu costumo dizer que ele precisa ter algumas características que começam com C. A primeira é conhecimento, a segunda é carisma, tá certo? A terceira é coragem. Ele precisa de carisma para arrebanhar, ele precisa de caráter para testemunhar, tá certo? Ele precisa de conhecimento para ensinar e ele precisa de coragem para enfrentar. Então, eu sempre costumo dizer isso, sabe? Tudo começa com C. Conhecimento, carisma, tá bom? Caráter e coragem. E em certos pontos nós deixamos a desejar com relação a essas 4 coisas. E por conta disso houve muitas frustrações, tanto para o ministro como para a igreja em si, né? Agora, meu querido, com relação a desafios, quando Jesus envia os apóstolos, né, nós já sabemos bem disso, quando Jesus diz assim, olha, isso que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Um certo homem postou aqui uma frase em uma das redes sociais, que eu não lembro qual foi agora, ele diz assim, não se admire se você enviar o seu filho para aprender com o César e ele voltar como um romano. E realmente é mesmo. Se nós estamos entregando os nossos filhos a César, eles vão voltar adorando o Deus Baco, o Deus Dionísio, adepto ao mitraísmo, né? As seitas e religiões da época romana. Então, se nós levarmos os nossos filhos, justamente como você falou, para uma faculdade, digamos, dessas, não é da vida secular, o nome já diz, vamos aprender, infelizmente, isso é um peso muito grande para os jovens. Eu digo isso porque nós cuidamos de jovens por mais de 10 anos, e é um grande desafio, né? Mas o nome já diz, é desafio. E realmente, se nós pensássemos assim, se tivéssemos pensado assim há 30, 40 anos atrás, não estaríamos com tanto prejuízo assim, teríamos a nossa própria faculdade. Talvez quem esteja nos escutando, até pensando assim, que nós somos muito tribalistas, né? Ou queremos ser excepcionais, mas não é, porque o ensino bíblico, como você falou, o prejuízo foi menos levar o seu filho para uma igreja, para um ensinamento, né, um colégio de origem católica, do que levar para uma faculdade que é ser do Estado, pública, né? Então, eu estava falando para o irmão, nós estávamos debatendo isso sábado passado, em uma das congregações, nós estávamos falando sobre justamente essas ideologias, né? O relativismo, o pluralismo religioso, né? O antropocentrismo. Nós estávamos falando sobre o hedonismo, o materialismo. Então, é necessário, é preciso porque assim, às vezes nós nos preocupamos muito em defender a nossa bandeira, que esquecemos do evangelho, sabe? Se todas as denominações deixassem de lado as suas diferenças, que realmente tem, porque eu sempre digo que um quebra-cabeça, ele não pode ser feito de partes iguais, tem que ser parte diferente mesmo, sabe? Todos nós temos as nossas diferenças,
temos as nossas divergências, né? Quer seja teológica, doutrinária, cultural, histórica, nós temos, faz parte, desde que não afete a nossa conduta, nem a salvação. Mas eu sempre digo, se o quebra-cabeça não é feito de partes iguais, é de partes diferentes. Mas se nós deixássemos as nossas indiferenças e lutássemos, olha, vamos fazer aqui, construirmos uma faculdade provida de gestores, né? Gestores, homens de Deus, abalizados, nós teríamos grandes frutos. Também, como nós teremos grandes frutos também se nós investirmos mais tempo. Nós temos muitas reuniões, são muitos congressos. Aquilo que eu falei para o senhor da outra vez, tudo que se refere a outras coisas, tudo no aumentativo, louvorzão, vigilhão, mas a gente nunca leva nem na palavra, nem na etimologia da palavra, nem no aumentativo, de pararmos para estudar 1, 2, 3 horas, estudarmos a fio a palavra do Senhor e colocarmos em prática. Eu creio que é isso que esteja faltando, de nós darmos as mãos, sabe? De esquecermos um pouco mais as nossas, abre aspas, diferenças. Glória a Deus, irmão. A gente já está com quase 40 minutos de papo aqui, rapidinho passou, né? Tá passando. É muito bom a gente debater ideias, né? Esclarecer, elucidar, trazer à tona para o público, né? Porque líderes que de fato são comprometidos com o Evangelho, não é à toa que o Senhor Jesus que nós deveríamos fazer discípulos, né? Ensinando a todas as nações, né? Então, e como o irmão leu lá o versículo que se encontra em Romanos 12, né? Para fazer com dedicação, com esmero. É muito bom compartilhar desse momento porque às vezes eu tenho uma sensação, pastor Enéas, que às vezes a gente se sente um pouco como Elias, né? Tipo, tá meio que nadando ali contra a maré, sozinho. A gente não sabe, mas tem outros 7.000 com a gente também na peleja, né? Enfrentando cada qual as suas dificuldades, os seus próprios desafios, né? Tanto ministerialmente como na parte secular, no que diz respeito que o pastor ele tem que não apenas, ele tem que principalmente dar alimento sólido para suas ovelhas, mas também protegê-las, né? Protegê-las dos lobos, proteger dos falsos profetas, dos falsos ensinos. E isso é algo que particularmente em mim me causa muita preocupação, né? Daí a importância de estarmos sempre buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tanto para dar subsídio para as ovelhas, como para deixá-las fortes, firmes, robustas, para que porque você sabe que a palavra de Deus nos diz que aqueles que caem em devaneio são os incautos, né? São aqueles que não estão bem fundamentados, né? E eu queria saber do irmão, o que o irmão diria, assim, de forma bem prática, né? Quais seriam, vamos supor, as soluções mais práticas diante de tantos desafios aí? O irmão demonstra ter bastante conhecimento, louvado seja Deus, né? Falo de antropocentrismo, né? Que é a questão Hoje o evangelho, o falso evangelho, melhor dizendo, né? Ele está nessa linha, né? É o homem no centro, né? Atendendo os desejos do homem. As igrejas, entre aspas, oferecem aí um evangelho fácil, um evangelho mamão com açúcar, né? Pare de sofrer nas placas de suas igrejas, né? Oferecendo um evangelho que nós bem sabemos que não é verdadeiro. E quando essas pessoas, esses incautos são levados por essas heresias, por esses falsos ensinos, se decepcionam, aí normalmente blasfemam o caminho da verdade. E a gente também tem que estar preparado para atender até esses. Eu particularmente, graças a Deus, tenho recebido alguns, né? Que vêm desses lugares e quando entram em nossas igrejas, entram desconfiando, né? Porque aquela história, o gato escaldado, né? Tem medo de água fria, né? Sofrem lá na mão desses lobos e vem para cá, a gente tem que curar, tem que tirar os carrapichos, temos que cuidar, dando alimento sólido, né? Agora, a nível de congregação, eu pergunto, aí eu queria que o senhor falasse também um pouco, eu acho que é um assunto importante para abordarmos, como se houver a questão das nossas escolas bíblicas, né? Como pelo menos dentro da realidade que o irmão conhece, como é que está a questão das escolas bíblicas dominicais, né? E quais seriam as soluções mais práticas que a gente poderia estar fazendo, né, eventualmente, para atenuar tantos problemas e tantos desafios? O que é que o irmão diria? Meu querido, vamos lá.
No que tange a nós, vamos falar de assembleiano, né? Independente de Ministério Bela Vista, o Tempo Central. Vamos lá. Eu creio que o líder, o pastor, mas na figura do pastor, ele é muito cobrado. Eu sempre digo que o pastor ele precisa ter três coisas primordiais: as costas largas para aguentar a pancada, o ouvido maior, um ouvido grande para saber ouvir e o coração maior ainda para perdoar, sabe? As três coisas são imprescindíveis na vida de um pastor. Então, vendo o seguinte, ele estando à frente, o nome já diz tudo, ele vai incentivar, ele vai ser um incentivador. O certo escritor diz que um verdadeiro líder, ele não manda, ele influencia. Já outro diz que o verdadeiro líder tira as pessoas do lugar onde elas estão e coloca no lugar onde Deus quer que elas estejam. Algumas frases de efeito, mas são frases interessantes. Qual seria a minha sugestão? Na própria congregação, cada um tem a sua realidade. Por exemplo, tem igrejas assembleianas que, como você falou, nós temos 100 anos. Aqui na nossa capital, temos congregações de 50 anos, sua existência, 50 anos. E ela foi ensinada desde os primórdios aos irmãos a gostarem de escola bíblica. Então pode passar pastor, vir outro, não é? Passa, porque eu sempre digo também que toda igreja tem pastor, mas pastor não tem igreja. Daqui um dia o pastor me muda, pode até mudar você também, mandar para outra congregação, não é assim? Mas quando a igreja já foi ensinada, o pastor ele não tem muita dificuldade. O que eu vejo é o seguinte: suponhamos, me mandaram para a igreja X, no bairro X. Essa igreja tem 50 anos de existência. Só que nesses 50 anos ela nunca foi incentivada a escola bíblica dominical. Então vou encontrar uma grande dificuldade. Já em outros casos, porque é esporádico também, tá certo? Também geograficamente não podemos generalizar, em algumas sim, em outras não, mas são casos também específicos, tem casos que não. Tem igrejas que só têm 15 anos de existência, mas em contrapartida já foram ensinadas a gostar da EBD. Então já é muito mais fácil para o pastor. Mas aí vamos lá, a parte negativa. Quando o pastor ele não participa da EBD, quando o pastor ele não é um professor, porque eu sempre digo o seguinte, não somente eu, né? Mas alguns escritores dizem isso, e eu concordo também, que nem todo professor é um pastor, mas todo pastor tem que ser professor. Então, é a parte desse princípio. Os alunos não veem o pastor na escola dominical, passa domingo, sai domingo, ele não incentiva, não faz um aviso no domingo à noite, não faz lá eu chamo de blitz, que seria uma blitz na frente da igreja, os irmãos com cartaz, entregando folheto, participe da EBD, uma divulgação, 5 minutos no começo do trimestre para o professor, o superintendente da EBD, sabe, avisar o trimestre, ou uma quinta-feira, não sei qual dia da sua doutrina, ou da minha aqui, da nossa aqui, na quinta-feira, tirar uma quinta-feira do mês para abordar um tema da EBD. Então são essas coisas que contribuem e ajudam muito. Os liderados, vendo o líder à frente, eles vão ficar empolgados e vão participar. Glória a Deus, irmão. Concordo plenamente com a sua palavra aí. Nesse quesito, o papel da liderança é fundamental, né? Como exemplo, né? Incentivador, né? Concordo plenamente. Na verdade, nós devemos rogar ao Senhor que levante ceifeiros exemplares, que nos ajude nessa luta tão árdua. É cuidar de pessoas, cuidar desse povo, né? Que na verdade é um grande privilégio que o Senhor nos concede, né? Estarmos dirigindo um trabalho é um grande privilégio, né? O que seria de nós, pelo menos eu estou falando por mim, né? Que assim, a obra que o Senhor tem feito, nos utilizando como vasos de honra, como fala o apóstolo Paulo, né? É um privilégio muito grande, né? Nós somos vasos que o Senhor coloca ouro em nós para que venhamos conduzir sempre da melhor maneira, da melhor forma, né? E obviamente o ensino da palavra, o estímulo à oração, uma boa conduta, um bom caráter, tudo isso compõe, porque há quem diga que a igreja é o reflexo do seu líder, né? E o irmão falou algo muito importante, né? Muito preponderante, fundamental, é quando a igreja já é ensinada desde sempre, né? Obviamente, com toda certeza, vai facilitar muito o trabalho do pastor, né? Da liderança, de apenas manter, dar continuidade naquilo que já vem de outras épocas. No meu celular aqui está apontando que a gente tem
5 minutos, 7 minutos para terminar o nosso bate-papo. Aí eu queria deixar esses 5 minutos finais para o irmão deixar as suas ponderações. Quero lhe dizer que desde já que foi muito, assim, agregou demais, né? Creio que agregou bastante, né? Foi muito engrandecedor. Falar aí se tem como é que está a sua agenda, falar um pouco da sua história, algo do tipo. Pode ficar à vontade, irmão. Meu nobre pastor, a priori, mais uma vez, agradecer a confiabilidade, né, de abrir espaço para nós falarmos de um assunto, né, às vezes até tão delicado, mas eu agradeço a Deus por ser mais uma parte do povo de Deus, em especial a nossa pessoa, nosso amado irmão Francisco, tá bom? E nós, como você me falou, né, usamos a expressão bem cearense, né? Eu nasci num lar cristão, num ambiente cristão, né? Tive como maior professor o meu pai, esse que já dorme no Senhor, nos ensinou a ser um obreiro, né? Servo de Deus, pai de família. Ele não me deixou uma herança, mas me deixou um legado, e é isso que nós precisamos entender. Precisamos deixar um legado para a nossa geração, para a nossa posteridade, tá certo? Com relação à agenda, meu querido, assim, pelo fato de nós estarmos pastoreando, você sabe disso, né? Que o nosso tempo é muito corrido, né? Mas de quando em vez, aos primeiros sábados de cada mês, nós temos e as sextas-feiras, né? Que é a nossa folga, o nosso pastor Antônio José, ele sempre diz, olha, sexta-feira é a folga do pastor, não invente trabalho nenhum na igreja, que é para você sair com a família. Mas de quando em vez nós saímos, né? Uma sexta-feira e um sábado. Eu posso dizer assim, olha, eu tenho uma agenda, né? Porque eu não iria cumpri-la. Antes de nós assumirmos, nós pregávamos, né, em vários lugares, graças a Deus, mas aí devido à congregação, nós deixamos de atender muitas agendas, sabe? Mas sempre é uma honra os irmãos que nos convidam, né? E aquela pergunta que ecoa e que não quer calar os nossos ouvidos, pastor, quanto é que você cobra? Aí eu respondo o seguinte, como é que eu cobraria por uma coisa que não é minha, né? O Espírito não é meu, a palavra não é minha, quem convence não sou eu, então eu não posso jamais fazer isso, né? Tá certo? Mas especificamente no primeiro sábado do mês, uma sexta-feira, sempre que possível nós atendemos com o maior prazer e satisfação os irmãos que nos convidam. Tá? Amém, irmão. Foi um prazer imenso, tá? Vou ver aí um sábado para você ministrar lá em alguma congregação nossa. Vai ser um prazer recebê-lo e quero deixar registrado aqui que é um prazer imenso conhecê-lo, tá? Fiquei muito maravilhado com as explanações do irmão. O irmão realmente foi agraciado por Deus. É um prazer imenso conhecê-lo, conhecer mais alguém, né? Que vai morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe agradecer pela disponibilidade, pela disposição, pelo carinho, enfim, porque eu tenho certeza que essa nossa conversa, embora tenha sido tão rápida e curta, mas de alguma maneira, de alguma medida, há de abençoar aqueles que a ouvirem, né? E de toda sorte estamos aqui para servir, não é verdade? Eu quero aqui agradecer ao pastor Enéas, agradecer a todos que estão ouvindo aí, curta, compartilhe, né? Divulgue esse trabalho para que o Reino de Deus cresça em nossas vidas, cresça na terra e especialmente também em nossos corações. Então eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados por meio desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Até mais, pastor Enéas. Muito obrigado por tudo mesmo, viu? Até breve, meu irmão. Muito obrigado, digo eu. Deus te abençoe poderosamente. Medite aí Esdras 10:4, tá bom? Amém. Glória a Deus.